Olá, decisões da justiça podem até parecer uma coisa distante, né? Mas hoje a gente vai ver como algumas sentenças recentes do Superior Tribunal de Justiça, o STJ, mexem e muito com a nossa vida. Desde a proteção de uma criança num processo de adoção até a responsabilidade do banco se rolar uma fraude na sua conta. Vamos juntos entender o impacto real disso tudo. Pensa um pouco. Uma emergência de saúde mental. Aquele golpe no aplicativo do banco que dá um frio na espinha. Ou o sonho do consórcio que de repente vira um pesadelo. Pois é, o STJ definiu regras claras sobre quem paga a conta nessas situações. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente organizar o papo, separei em 3 partes. Primeiro, vamos focar nas decisões que protegem a gente, o cidadão comum, no dia a dia. Depois, a gente mergulha no mundo das empresas, fraudes e responsabilidades. E para fechar, vamos ver como a tecnologia está ajudando a modernizar o acesso à justiça. Vamos nessa? Então, nosso primeiro bloco é sobre aquilo que mexe direto com o coração e com o bolso. Família, saúde e nossos direitos como consumidores. São decisões que têm um impacto muito pessoal e imediato na vida da gente. A gente vai analisar 3 cenários bem diferentes. Primeiro, a proteção de uma criança numa disputa familiar super delicada. Depois, a obrigação do plano de saúde numa emergência. E por último, o que acontece quando o sonho do consórcio é interrompido porque a administradora faliu. O primeiro caso é de arrepiar. Imagina a situação. Uma criança é colocada no Sistema Nacional de Adoção antes mesmo de o processo que tira o poder familiar dos pais biológicos ter acabado. Isso cria um nó jurídico e um sofrimento emocional gigantesco para todo mundo. E a resposta do STJ foi direta e reta. Isso é irregular. Não pode ser feito. A decisão foi um marco de proteção e ainda disse mais. O processo tem que correr na cidade onde a criança já vive com seu guardião, para garantir proximidade e estabilidade. Então, o ponto central é esse. A decisão reforça uma prioridade que é absoluta, que é o vínculo da criança com sua família de origem, sempre que isso for possível. Ela também traz mais estabilidade, confirmando que a justiça tem que estar onde a criança está e garante que processos tão sérios não sejam feitos na pressa ou de forma errada. Agora, saúde. Uma situação que, infelizmente, é bem comum. Alguém precisa de uma internação psiquiátrica de emergência, mas o plano de saúde não tem o hospital ou clínica na sua rede para oferecer aquele tratamento. E aí, como fica? O STJ definiu que, olha, a regra é usar a rede do plano, sim. Mas a vida tem suas exceções. Em casos de urgência, ou quando o plano simplesmente não oferece o especialista ou serviço, o direito de ser reembolsado pelo tratamento particular está garantido. Mas atenção, não é uma carta branca, tá? É preciso provar que era uma urgência ou que não tinha opção na rede do plano. E o ponto mais forte da decisão é este. A recusa do plano em reembolsar quando indevida não é só um probleminha. É considerado um dano moral, que gera o dever de indenizar. Agora, vamos falar de dinheiro. A pessoa está lá pagando um consórcio há anos, incluindo a tal da taxa de administração. De repente, a empresa que administra tudo quebra. E aí, aquele dinheiro pago para o serviço de administrar que não foi até o fim, simplesmente se perde? A decisão do STJ é um alívio enorme para o consumidor. Se a empresa faliu e não cumpriu a parte dela, a devolução do dinheiro tem que ser total. O ponto-chave é que isso inclui a taxa de administração, porque, ora, o serviço de gerenciar o grupo até o final simplesmente não foi entregue. Beleza, deixando a proteção individual de lado um pouquinho, a gente entra agora no mundo corporativo. Vamos analisar decisões sobre temas bem atuais, como fraudes digitais e até onde vai a responsabilidade dos sócios de uma empresa. Uma questão que tira o sono de muita gente. Quem nunca ouviu falar do golpe da falsa central? Um criminoso liga, finge ser do banco, consegue seus dados e limpa a sua conta. A pergunta é, de quem é a culpa? A responsabilidade é só de quem caiu no golpe ou a instituição financeira também tem a sua parte nisso? O STJ botou um dever bem claro no colo das instituições financeiras e de pagamento. Não é só oferecer o serviço, é preciso garantir a segurança dele. Elas têm a obrigação de criar e de atualizar o tempo todo os sistemas para detectar e impedir fraudes. Na prática, isso significa que a responsabilidade é objetiva, ou seja, não precisa provar a culpa do banco, basta mostrar a falha na segurança. A instituição precisa ter sistemas que percebam uma compra ou uma transferência totalmente fora do perfil do cliente.
Se o sistema falha e deixa passar, a responsabilidade é dela. Isso vale para bancos grandes, fintechs, para todo o sistema. Aqui o cenário é um pouco mais técnico, mas muito relevante. Uma empresa age de má fé num processo na justiça e leva uma multa. A empresa não tem dinheiro para pagar. Essa dívida, que é uma punição, pode ser cobrada direto do patrimônio pessoal dos sócios? Para entender essa decisão, a gente precisa conhecer duas regras sobre como a justiça pode ir atrás do patrimônio dos sócios. Pensa assim, a teoria menor, que é usada para proteger consumidores, é um caminho mais curto e mais fácil. Se a empresa não poder pagar, os sócios já podem ser chamados para responder. Já a teoria maior, que é a regra geral, é um caminho mais longo e exige prova de que os sócios agiram com fraude. E aqui que está o pulo do gato. O STJ decidiu que, mesmo que a dívida original seja de consumo, a multa por agir de má fé no processo é uma coisa diferente, é uma punição. Por isso, não se pode usar o caminho mais fácil, a teoria menor, para cobrar essa multa específica dos sócios. Para isso, seria preciso provar a fraude deles, aplicando a regra mais dura, a teoria maior. Chegamos à nossa última parte, que fala de como o judiciário está tentando ficar mais eficiente e com menos burocracia, aproveitando as ferramentas que a tecnologia nos dá hoje em dia. Imagina que uma pessoa tem uma dívida para receber e precisa saber se o devedor tem algum imóvel no nome. Antigamente, isso podia exigir uma ordem de um juiz. Mas e hoje, com tudo digitalizado, a intervenção de um juiz ainda é necessária? A resposta é um não, bem alto e claro. O STJ simplificou o procedimento dizendo que essa busca é uma tarefa que a própria pessoa interessada pode e deve fazer. E a ferramenta para isso é o SRAI, um sistema online e público onde qualquer pessoa pode fazer essa pesquisa. A decisão do STJ é um passo muito importante para a desburocratização, reforçando a ideia de que todos devem cooperar e usar as ferramentas que já existem, deixando o tempo dos juízes para as questões que realmente precisam deles. E a gente termina com essa reflexão. As decisões que vimos hoje mostram uma justiça que está se adaptando, seja para proteger o consumidor no mundo digital, seja para usar a tecnologia para ser mais eficiente. Fica a pergunta no ar. Qual será o próximo passo para tornar a justiça ainda mais acessível, mais rápida e mais eficaz para todo mundo? Obrigado por acompanhar essa análise.